Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar então mais uma live aqui do nosso canal, né? Esse canal de fotografias aí que tem a intenção, né? Que ele foi criado com a intenção de levar muito conteúdo aí até vocês, tá? Conteúdo de qualidade, conteúdo que pode fazer aí de vocês grandes fotógrafos, excelentes fotógrafos. E por que não dizer aí o melhor fotógrafo da sua região, né? Essa é a minha intenção. Quero ver aí os meus seguidores, os meus alunos fotografando maravilhosamente bem, né? Fazendo fotografias aí de tirar o fôlego, tá bom? E para quem não me conhece, eu sou o Roberto Delano, professor de fotografia aí, e eu aqui sou o cara aqui desse canal, né? Que ensino aí trago muito conteúdo aí, né, para passar aí para vocês, tá bom? Olha só, pessoal, antes de começarmos aqui a nossa live, a nossa aula de hoje, né, vai ser uma aula bem top, tá, gente? Bem top mesmo, eu já vou falar o tema aí para vocês, tá? Mas antes de entrar aí no tema, eu quero pedir para vocês, tá? Quem não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, tá bom? Compartilha com os amigos fotógrafos aí, né, que precisam aí de informação, tá bom? E isso ajuda também nós aí, criadores de conteúdo, né? Ajuda a divulgar o nosso trabalho. E também, quem não me segue no Instagram, corre lá, tá bom? Segue lá no Instagram que também tem muito conteúdo por lá, tá bom? E olha só, pessoal, aqui na descrição desse vídeo tem dois links, um para baixar o meu pack de presets para Lightroom gratuito para vocês, tá? Os presets são meus mesmo, eu que desenvolvi, tá bom? Então não tem pirataria, vocês podem baixar e usar aí à vontade, tá? E também o meu manual básico de fotografia, tá? Pilares básicos da fotografia, tá aí gratuito também para vocês. O link para baixar os dois está na descrição desse vídeo, tá bom? E aí é um presente para vocês, tá? Cliquem lá e baixem, mas façam isso depois da live, tá bom? Depois aqui da aula, tá bom? Então, olha só, pessoal, vamos falar aí do nosso conteúdo de hoje, tá? Olha só, galera, na semana passada, tá? Eu fiz uma aula a respeito da distância focal, tá bom? E aí eu expliquei, né, com detalhes como que funciona a distância focal, né, o ponto nodal, ponto focal e tudo mais, tá? Quem não viu essa aula, depois que terminar essa live, vai lá e assiste porque ela tá muito boa. E aí, no final da aula, um aluno, um seguidor fez uma pergunta a respeito da distância focal quando a lente é feita para uma câmera crop, se muda, né? Se ela tem o mesmo efeito de uma feita para full frame numa câmera full frame, né? Se a crop numa câmera crop tem a mesma abertura. E aí, eu também, coincidentemente, eu me deparei com um assunto desse em um grupo de fotografia que eu participo e onde a galera tava toda perdida, né? Perdida mesmo, gente. E se não bastasse a galera perdida, vinha um outro pessoal aí que achava que sabia e explicava errado. E aí aquilo virou uma confusão generalizada. E eu resolvi então criar aí também uma live hoje para explicar, tá? Um pouco além da distância focal, tá? E o que é que nós vamos abordar hoje? Nós vamos abordar hoje o sensor full frame e o sensor cropado, porque o sensor, né, ele tem uma certa ligação com a distância focal, com a lente, né, porque a distância focal é a distância do ponto nodal até o sensor. E aí, a diferença de tamanho de um sensor crop e um full frame acaba gerando uma confusão ali na geração de imagem, né, referente a distância focal da lente, tá? E nós vamos aí falar hoje a respeito, então, dessa diferença do sensor full frame e do sensor crop em relação à distância focal. E também, né, aproveitando que nós vamos aí já
estar dentro desse assunto aí de full frame e crop, nós vamos ver algumas outras características dessa diferença de full frame e crop, que é aí a qualidade de imagem, o ruído, o desfoque de fundo, algumas coisas aí, né, que são características de cada um desse sensor. E aí nós vamos ver aí a conclusão disso, né, dessa aula aí no final, para ver aí se o sensor full frame é melhor que o crop é melhor que full frame, talvez aí em algumas situações um seja melhor que o outro, e no final nós vamos aí chegar a esse veredito, mas é vocês que vão dar esse veredito, tá bom? Eu só vou mostrar o caminho para vocês, tá bom? Então olha só, pessoal, outra coisa que eu esqueci, como sempre, tá? Quem tiver alguma dúvida, bota ali, tá? Nos comentários, que eu, depois da aula, vou lendo aí, vou conversando com vocês, vou batendo um papo. E quem tiver dúvida aí, eu vou sanando também, se for referente à fotografia, tá? Se tiver aí ao meu alcance, né? Eu respondo aí com certeza para vocês, tá bom? Bom, olha só, pessoal. Para nós começarmos aqui esse tema de hoje, eu vou fazer uma pequena revisão do que nós aprendemos na aula passada, lá na segunda-feira passada na live de distância focal. Eu vou fazer uma breve explicação, um breve resumo, né, uma recapitulação, porque senão vai ficar difícil entender a continuação da aula. Porém, eu não vou entrar em detalhes, senão a gente vai levar todo o tempo da aula falando só da recapitulação. Então eu vou fazer uma coisa rápida ali, tá? Explicar o que é a distância focal de uma maneira aí resumida. Se por acaso ficar dúvida, vocês corram lá na live passada e assistam, que lá está bem detalhado sobre isso. E aí nós explanando aí a distância focal, eu já entro na diferença dos sensores, tá? Da câmera full frame e da câmera crop, tá bom? Então olha só, na aula passada nós vimos que não se está aparecendo essa câmera aí, gente. Às vezes a mesa fica baixa em relação a... Tá sim, eu tô vendo ali. Gente, eu olho de lado aqui, porque o meu monitor tá aqui, tá? Eu tenho que olhar a minha imagem e também a minha cola fica ali para mim seguir aí para mim seguir aí a sequência, tá? Tinha um pelo aqui. Então, olha só, pessoal, na aula passada nós vimos que os raios de luz, eles entram pela lente, eles convergem num determinado ponto, abrem e atingem o sensor. No ponto máximo de convergência desses raios de luz, se situa ali, né, se encontra o ponto nodal. O ponto nodal é onde os raios de luz têm a sua máxima convergência, tá? E do ponto nodal até a superfície exata do sensor é a distância focal, tá? Eu vou mostrar para vocês ali nos slides, tá? Como sempre, rapidinho isso aí resumido, para nós prosseguirmos aí, só para vocês entenderem o que é a distância focal, tá? Acredito que vocês já saibam, né? Mas fica fácil ali dar uma recapitulada, tá bom? Vou mudar aqui Então, olha só, pessoal, como eu expliquei, a imagem formada, né? A imagem que nós estamos capturando, para ela se formar no sensor, ela entra pela lente, né? Através dos raios de luz, e atingem o sensor. Então o trajeto que ela faz é mais ou menos esse, tá? Olha só. Ela entra pelo sensor, pela lente. Num determinado ponto, ela cruza, abre e atinge o sensor. Gente, ela atinge o sensor de ponta cabeça, tá? Exatamente como vocês estão vendo. E a firmware da câmera, tá? O software da câmera, ele gira essa imagem, né? Para que chegue aí até nós, né, a nossa visão da forma correta, tá bom? Por quê? Porque o raio de luz ele não faz curva, já expliquei isso na aula passada, né? A parte de cima da imagem atinge a parte de baixo do sensor e a parte de baixo da imagem atinge a parte de cima do sensor. E bem no ponto onde esses raios de luz se cruzam é o ponto nodal, tá? Gente, é um resumo rápido, tá? Quem viu a aula passada sabe, a gente já explanou isso aqui, e isso é um resumo rápido, tá bom? Então temos o ponto nodal e na superfície do sensor temos o
plano focal, ponto focal, tá? E a distância entre o ponto nodal e a superfície do sensor é conhecida como a distância focal, tá? Gente, até aqui beleza, tá? Quem quiser entender mais detalhadamente, volta depois lá, procura lá nas lives do meu canal, ou nos vídeos, às vezes eu tiro da live, né? Eu edito e corto as partes que eu fico falando demais e boto lá no vídeo. E então procura lá, tá? Que tem bem detalhadamente. Mas aqui já dá para vocês entenderem, tá? Então essa é a distância focal, é a distância do sensor até o ponto nodal, tá? Aí começa a confusão. Por quê? Olha só, a distância focal independe do tamanho do sensor. Ela é a mesma em qualquer conjunto câmera-lente dentro do seu mount. Gente, por que é que começa aí a confusão? Porque quando você coloca uma lente numa câmera full frame, podia ter pego a câmera, mas não peguei, peguei só a lente. Quando você coloca uma lente numa câmera full frame, ela tem um grau de abertura e um grau de magnificação. Quando você bota essa mesma lente numa câmera cropada, ela muda o grau de abertura e muda o grau de magnificação, de aproximação do objeto. Você bota na cropada, mesma distância, você não se moveu, tá? Você tá lá com a full frame e a lente ali, na full frame. Você tá vendo um grau de abertura e a distância do objeto é uma, tá? Você trocou a câmera só e manteve a lente, pegou uma crop e botou aquela lente dali, você vai ver que o objeto está mais perto de você quando você olhar no visor e o seu ângulo está mais fechado. E aí começa a confusão a respeito da full frame e da crop, né, no que diz respeito à distância focal. A galera acha que muda, só que na verdade não muda. A distância focal é imutável, né, dentro dali do seu mount, tá? Mount, pessoal, eu não sei a tradução dessa palavra, né? É montagem, mas mount é o encaixe da lente, né? O sistema da lente, né? Por exemplo, esse aqui é um mount EF, EFS, né? Encaixou, é o mount. Esse aqui é um mount Nikon, né? Caixa e mount DSLR Nikon, tá? Então, se as câmeras são do mesmo mount, não importa se você por exemplo, se eu pego essa 50mm aqui, ó, ela é um mount Nikon DSLR. Se eu colocar ela numa full frame ou numa crop, a distância focal dela é sempre 50mm. Vamos ali para a tela do computador para ficar melhor para entender. Vamos imaginar que eu tenho 50mm de distância, né? Essa aqui é uma lente 135, tá, gente? Eu coloquei 50mm ali só para nível a título ilustrativo mesmo, tá? Mas vamos imaginar que eu tenho 50mm nesta lente de distância, né? Vamos imaginar que tá ali uma cinquentinha, tá? E eu tenho 50mm do sensor até o ponto nodal. Se eu tirasse aqui é uma 610. Se eu botasse essa lente numa, sei lá, numa D3100, que é uma câmera cropada, continuaria os mesmos 50mm de distância entre o ponto nodal e o ponto focal. Então, essa distância não muda em relação, né, à troca de sistemas, full frame ou crop, tá bom? Bom, dito isso, galera, eu nem vou voltar a imagem para mim aqui, eu vou explicar daqui mesmo. Dito isso, olha só, nós temos aí os dois tamanhos de sensor, tá? Entendido ali a distância focal, né, a relação dela com o sensor, nós temos aqui dois tamanhos de sensor. O sensor full frame, que é o de 35mm, que ele é equivalente ao antigo filme, tá? Por isso ele é chamado full frame, né? E temos aí o sensor APS-C, que no caso do Nikon e Sony,
1.5, né? A 1.5x, né? Uma vez e meia aí menor, né? Do que um sensor full frame, tá? E no caso de Canon é 1.6x, é um pouquinho menor o sensor Canon, tá bom? Temos aí essa diferença de tamanho, tá? E aí, o que acontece com esses raios de luz dentro da câmera e dentro da lente quando nós trocamos o tamanho do sensor? Olha só. Nós temos aqui a representação, aqui eu coloquei a milimetragem certa da lente, tá, gente? Uma 135 milímetros, tá? Ela tá aqui numa D610, que é uma câmera full frame. Então, se vocês repararem, né, as linhas tracejadas em vermelho que cruzam a lente, elas representam aqui nessa imagem a captura, tá, da imagem, os raios de luz e como eles atingem o sensor. Se por acaso eu tivesse um sensor crop, que está representado ali pelo azul, olha só, gente, aqui é o sensor full frame, que ele é grande, né? Aqui o crop, que é uma vez e meia menor aí do que o full frame, tá? Ou na Canon 1.6, né? Aqui eu exagerei um pouco no tamanho, tá, gente? Não dá tanta diferença assim. Mas olha que interessante. Se eu colocar essa lente numa câmera cropada, os raios de luz, eles continuam na mesma proporção. Eles não vão mudar, porque a distância focal não muda. Só que fica um espaço acima, abaixo, na esquerda e na direita do sensor de imagem, tá? E nós ficamos aí com esse vão, com esse vazio. Então, você perde as extremidades da imagem na lente. E o que acontece? A mesma imagem que atinge o sensor, a mesma proporção, é a proporção que nós enxergamos aqui, ó, no visor. O visor, ele tem que cobrir o mesmo tamanho do sensor. Alguns cobrem um pouco menos, tá, gente? Cobre ali 95%, 96%, mas é sempre menos, nunca mais. Então, né, você vai sempre bater ali com a visão ou ficar menor e não maior. Então, essa imagem, ela é perdida tanto acima quanto abaixo, tá? E aí, o que acontece? Essa imagem também fecha em cima e embaixo do nosso objeto, né? Da pessoa que estamos fotografando, do cenário que estamos fotografando, tá? Então, olha como que fica a linha da imagem no sensor crop, tá? Vai cortar ali a cabeça do boneco e os pés do boneco, tá? E aí vem mais uma confusão, gente. E essa aqui é cabeluda, essa aqui eu vi briga num grupo de fotografia por conta dessa confusão aqui. As lentes fabricadas exclusivamente para câmeras crop, quando montadas nessas, não compensam o ângulo de cobertura e a magnificação em relação às lentes full frame nas suas respectivas câmeras. Ou seja, o ângulo de visão e a magnificação não são iguais. Gente, eu vou voltar a imagem para mim aqui, porque eu vou explicar isso melhor. Porque isso é um tanto quanto cabeludo, tá bom? Olha só, galera. O que acontece? Muita gente pensa que, inclusive alguém perguntou isso para mim na última aula, né? E é uma dúvida muito pertinente, viu, gente? É uma dúvida muito comum e muito real, porque realmente é confuso, tá? É confuso mesmo e é bom esclarecer isso aqui para a galera não se perder. Existem lentes, quando você pega uma lente feita para full frame, essa lente ela serve tanto na full frame quanto na crop, de Canon ou Nikon, tá?
Tanto faz. Ela vai encaixar e vai funcionar normal. Já a câmera, já a lente feita exclusivamente para uma câmera crop, ela não vai servir não vai servir na full frame, tá? Então a lente feita para full frame serve em todas, é intercambiável, e a lente feita para crop só serve na crop. Tenham isso em mente. Aí, a pergunta foi a seguinte: se eu pegar uma lente para crop e botar numa câmera crop e pegar a lente equivalente full frame e botar na câmera full frame, eu vou ter o mesmo ângulo de visão? Por exemplo, se eu pegar a 50 não existe, tá? Mas eu vou pegar como exemplo a 35mm da Nikon, que tem uma exclusiva para crop. Então, se eu pegar uma 35mm exclusiva para crop, botar lá numa D3200, uma câmera crop. Aí eu pego a 35mm feita para full frame e boto aqui na câmera full frame. Se eu olhar no visor das duas, não vai ser igual, gente. Não vai ser igual. E muita gente acha que vai. Acha que o fabricante faz uma lente já cropada com o desconto da diferença focal. E não existe isso. Distância focal é distância focal. Se disse que tem 35, ele tem que ter 35 exatos do sensor ao ponto nodal. E gente, sério, eu vi no fórum, o cara deu uma explicação assim, cabeludíssima, tá? Num fórum não, num grupo. Alguém perguntou isso aí, o cara, ele falou com uma convicção assim, que convenceu todo mundo, e estava errado o ponto de vista dele. Ele falou que compensava, e não compensa. Uma lente feita para crop em uma câmera crop não tem a mesma magnificação de uma lente full frame, né, feita para câmera full frame em uma câmera full frame, tá? Não existe equivalência de milimetragem. A milimetragem é sempre exata, é sempre a mesma. Se a lente indica que é 35mm, precisa ter os 35 do sensor ao ponto nodal, independente do modelo de câmera que você estiver usando, tá bom? Então não existe equivalência, tá? O que acontece, né, é a abertura. Por exemplo, você botou uma 50 numa crop, ela vai aí aproximar mais ou menos como se fosse uma 70 80mm, tá? Essa diferença, mas é um efeito visual, tá? É um efeito visual e não é real. A distância focal é sempre imutável, tá? Então essas são as diferenças do sensor full frame e do sensor crop em relação às objetivas, tá? Ao ponto nodal aí, a distância focal das objetivas, tá? E agora vamos falar um pouco a respeito das diferenças, né, entre sensor full frame e crop, no quesito imagem mesmo, né? Qualidade de imagem, nível de ruído e tudo mais, né? Então, olha só. Nível de ruído. O sensor full frame, por ele ser maior, como nós vimos ali nos slides, né? Ele consegue absorver uma quantidade maior de luz. Então ele gera menos ruído do que um sensor crop, desde que nós compararmos sensores da mesma geração, tá? Por exemplo, eu pego uma câmera, vamos pegar aí uma 60D e uma 5D Mark II, tá? São sensores que são ali da mesma época. Se eu comparar o nível de ruído de ambos, dá muita diferença, tá? Eu acredito que dá uns 2 pontos aí de uma 5D Mark II para uma 60D. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma 90D, que é um crop já mais moderno, não são da mesma geração, que já tem uma tecnologia embutida, aí eles podem aí diminuir essa diferença até, às vezes, se igualar. Mas pegando sensores da mesma geração, o crop ele vai apresentar um pouco mais de ruído, tá? Mas
Quanto mais moderna a câmera fica, menor fica essa diferença, tá? Mas isso aí é devido ao tamanho do sensor. Um sensor maior, ele tem essa característica de absorver mais luz, tá? E um sensor menor, ele absorve aí menos luz, tá bom? Profundidade de campo. Essa é uma outra diferença aí entre sensores full frame e sensores crop. É muita diferença? Não, é muito pouco. Tem que ser muito observador, ter um olho muito bem treinado para conseguir ver a diferença aí de profundidade de campo. Mas existe. E o que é a profundidade de campo? Profundidade de campo é a parte em foco da imagem, né? E, consequentemente, a parte fora de foco, que é o oposto, também é afetado pelo tamanho do sensor, que é o desfoque, né? Muitas vezes aí o desfoque de fundo, que eu, pelo menos, gosto muito aí de desfocar o fundo das minhas fotografias. Então, isso também é influenciado pelo sensor. Por quê? Porque é o seguinte, gente, se você tá com uma lente aqui numa câmera full frame e você tá em uma certa distância da pessoa, né? Você planejou ali um desfoque de fundo, botou uma abertura legal e tal, beleza. Se você tirar essa lente e colocar, por exemplo, uma cinquentinha, você tira, pega uma câmera cropada, bota ela, quando você olhar aqui, você vai ter que afastar, porque você vai estar cortando cabeça ou pé da pessoa ou alguma coisa, fechou. Então você tem que afastar. E afastando, você aumenta a profundidade de campo, porque a profundidade de campo, uma das variáveis que determina ela é a sua aproximação ou o seu distanciamento do objeto. Então, esse afastamento que você tem que dar, ou às vezes mesmo no zoom da lente, para conseguir enquadrar com a crop, né, o que na full frame você estaria mais perto, é que determina aí se vai desfocar mais ou menos o fundo, tá? Mas como eu falei, gente, é muito pouco, tá? É bem pouco mesmo, né? Nos olhos do leigo aí é imperceptível. E nos olhos de fotógrafo é quase imperceptível, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma parada aí para vocês que vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Finalmente, a qualidade de imagem. E aí, Roberto? Tem ou não tem mais qualidade de imagem um sensor full frame, uma câmera full frame ou uma câmera crop? Eu tenho a minha opinião a respeito disso. Mas essa aqui eu vou deixar para vocês responderem. Eu vou mostrar para vocês duas fotos. Uma feita com a câmera full frame e uma feita com a câmera crop. E eu quero que vocês escrevam aí no comentário para mim qual foi feito com full frame, qual foi feito com a crop. Vamos lá? Essa eu quero ver, hein, galera. As imagens não estão editadas, tá bom? Porque se colocar editada, perde a graça, né? Ah, você editou, você deu nitidez, você desfocou o fundo no Photoshop, você fez isso, fez aquilo, aí perde a comparação. Então, as imagens não estão editadas, tá? Eu vou mostrar a imagem 1 e a imagem 2, tá? E quem puder, escreve para quem quiser arriscar o palpite. Desculpa, gente. Secou a garganta. Quem quiser arriscar o palpite, escreve lá nos comentários para mim, tá? Essa foto número 1 e essa foto número 2. Prestem bastante atenção que eu vou voltar para número 1, gente. E arrisquem também aí, falem para mim ali nos comentários, escrevam qual é full frame, qual é a crop. Escreve aí, 1 é full frame, ou 2 é full frame. 1 é crop, ou 2 é crop. Escreve ali no comentário, gente. Ó, número 1. As duas foram feitas com a mesma lente, tá, pessoal? Esqueci de comentar, tá? Exatamente a mesma lente. Então eu quero que vocês olhem a qualidade das duas fotografias. Eu não sei se dá para ver muito bem a qualidade aí no YouTube, né? Mas arrisquem um chute aí para mim. Alguém vai arriscar?
Gente, eu tô olhando nos comentários ali, eu quero que vocês chutem aí pra mim, qual foi feito com full frame, qual foi feito com a crop. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Tem uma diferença gigantesca das duas câmeras, tá? Aqui eu usei a crop aqui, a imagem que está com a crop foi feito com uma D7000. D7000, galera. Essa câmera é de 2000, se eu não me engano, 2009 ou 2011. Uma coisa assim, olha lá. O Manuel Pedroso vai arriscar, manda aí. E a imagem que foi feita com full frame foi feita com uma D610, cara. Olha só a diferença de a diferença de sensor, hein? Ah lá, a galera tá arriscando aí, ó. O Manuel Pedroso diz que a número 1, que é da criança, é a crop e o Francimário da Costa diz que a 2 é a crop. Quem mais? Quem mais, galera? Arrisca aí. Arrisca aí, gente. Ó, a galera já começou aí, ó. Eu quero que vocês me falem qual é a crop e qual é a full frame. Olha lá, Luciene, a 2 a crop. Vamos lá, galera. Jairton Ferreira, 2 me parece. Parece a crop, ô Jairton? Acho que faltou aí o crop e o full frame. Falem só qual é a crop, galera. Não falem qual é a full frame. Falem qual é a crop, que automaticamente a outra vai ser a full frame, tá bom? Bom, vou revelar. Olha só, pessoal. Essa primeira aqui foi feito com uma Nikon D7000. Essa é feito com a crop, tá? E essa segunda aqui foi feito com uma Nikon D610. Foi feito com a full frame. Além de ter aí a diferença de tamanho de sensor, tem também a diferença de geração, tá? A Nikon D610 é uma geração à frente da Nikon D7000, tá bom? Só que estão quase ali, né? Nas gerações, né? A D610 veio depois da D600, tá? Mas, enfim, essa aqui é a full frame e essa aqui é a crop. Agora eu quero que vocês escrevam ali para mim se vocês querem ver essas fotos editadas, finalizadas. Eu deixei ela aqui, mas eu só vou mostrar se alguém escrever ali para mim que quer ver, tá bom? Aí eu mostro aqui, tá? E galera, eu já vou responder aí para vocês, tá? As perguntas que vocês estão fazendo no chat, tá bom? Eu tenho que olhar ali, gente. Aí eu sumo da câmera aqui, tá? Vocês querem ver editado ou não, gente? Tô com as duas editadas aqui para mostrar para vocês, mas só vou mostrar se vocês quiserem ver. Quero ver a cropada editada. Bora então, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então, olha só, gente, a cropada editada. Depois que a gente edita, aí não dá mais para saber se é. Aí não tem como mesmo saber se é crop ou full frame, aí já era, né? Mas essa aqui é a edição da primeira foto, tá? Uma edição lúdica, tá, gente? Trabalho muito com esse tipo de edição lúdica. Inclusive, é o que eu ensino no meu curso, né? Exatamente esse tipo de edição. Nós temos, inclusive, as imagens desse ensaio para acompanhar as edições e tudo mais, né? Essa edição é chamada Floresta Encantada. E eu gosto muito desse tipo de edição, né? Essa edição lúdica, tá? E a segunda foto editada é essa aqui, tá? Como tava muito colorido, né? Um negócio meio um azul, rosa, amarelo, um verde no fundo, aquela bagunça de cores. Eu resolvi deixar tudo aí em tons pastéis, né? E aí eu fiz essa edição aí com a gestante, tá bom? Então tá aí as duas edições. A primeira edição, né? A edição da lúdica, da Helena. Helena é o nome dessa princesinha, viu, gente? Eu conto a história dessa menina, desse ensaio. Em algumas etapas aí das minhas lives, né? Mas é uma história muito bonita. Foi a primeira, a que marcou assim a mudança no meu estilo de fotografia, tá? E essa moça aqui, para quem não sabe, ela é uma fotógrafa também, tá? Ela fotografa cavalos, é minha amiga, tá bom?
De repente ela tá até vendo a live aí. É... E é isso aí, gente. Vou voltar aqui a imagem para mim e vou ler aí os comentários de vocês, tá bom? E aí, galera, vocês conseguiram entender aí a relação entre lente, distância focal e tamanho de sensor e qualidade, né, de imagem aí a respeito do sensor full frame, do sensor crop? O que vocês acharam aí? Gostaram da aula? Não gostaram? Escreva aí nos comentários para mim e eu vou ler aí, vou tirar as dúvidas de vocês agora, tá? Eu vou rolar a tela para cima e vou respondendo aí de cima para baixo, tá bom, gente? Quem tiver alguma dúvida, posta aí que eu vou responder, tá bom? Deixa eu tirar um negócio da frente aqui, que tá bem na frente do monitor. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Boa noite, Francinário de Uriaúna, PB. Que show de bola, cara. Uiraúna, que legal. Jailton Ferreira, boa noite, obrigado por compartilhar seu conhecimento com quem está querendo aprender, seguindo, é isso aí, muito obrigado, Jairton, eu que agradeço. Cheguei. Queria dica, né? Queria dica para comprar mochila para câmera fotográfica, tua dúvida qual comprar. Eu vou te dar uma dúvida bem legal. Vou te dar uma dúvida, ó. Te dar uma dúvida aí eu acabo de atrapalhar a sua vida, né? Eu vou te dar uma dica bem legal, tá? Porque assim, tem já que comprar algo que caiba tudo, porque com o tempo você vai comprando mais coisas. Então muitas vezes a gente pensa assim, eu só tenho uma câmera, vou comprar uma pequenininha. Não vá nessa. Já compre uma para arrebentar. Então eu vou mostrar a minha para vocês. Aguenta só um minuto aí, tá, galera? Nossa, pessoal, acho que vai cortar minha cabeça aqui. Bom, eu vou sentar, senão o microfone fica ruim aqui. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Tô meio escondido atrás aqui, mas dá pra ver legal, né, a mochila. Olha só. Já que vai gastar com uma mochila, já compra uma mochila grande. Ó, aqui eu coloco uma câmera, aqui eu coloco a outra. Aqui lentes, flash, tudo mais. Aqui ela tem um lugar para o notebook, se você quiser levar. Eu já levo mais acessórios aqui, né? LED, essas coisas. Então, eu já tenho uma mochila grande. Poderia comprar, eu tenho uma pequena, sabe? Mas eu nunca vou com uma câmera só para nenhum trabalho, porque se chegar lá dá pau, mesmo que seja um ensaio, chega lá dá problema, perde o ensaio, né? Então eu sempre vou com duas. E se for evento, então nem se fala. Aí é 2 câmeras, 3 lentes, 3 flash e tudo mais. E ela tem aqui a parte da frente também. Ó, eu tô fazendo até propaganda, já vou falar a marca para você, tá? A única coisa que eu acho estranho nessa mochila, mas no começo, depois eu me acostumei, é que ela abre o fundo, ó. Mas depois eu entendi por quê. Porque você coloca ela pendurada aqui e abre assim, ó. Se você tiver com ela na frente, um mochilão desse na frente não dá, né? Você abre aqui e pega a câmera, né? Por isso ela abre a parte de trás, tá? E aí, fechando ela aqui, ela vem com uma capa, caso você saia na chuva. Eu tirei, porque eu não saio na chuva. Ela vem assim, volta, você puxa e fecha ela aqui. Aí ela tem aqui os bags da frente também, né? Tudo bem legalzinho, ó, com zíper e tal. Aí eu coloco bateria, cartão, as coisas aqui. Tem mais um aqui na frente, que é pequenininho, não vou abrir. Se caso você for andar com ela na costa, numa trilha, alguma coisa, você trava aqui, ó. Dos dois lados. Aqui também, ó. Se o zíper estourar, ela não abre, para cair tudo pro chão, tá? E aqui, ó, se você for carregar tripé, você encaixa aqui e fecha o tripé aqui. Cara, é muito boa, tá? A marca dela é Alva. Gente, é muito boa. E assim, não é cara.
É uma mochila relativamente barata. Eu gosto muito. Eu tenho uma pequena também, nem tá aqui perto, não dá para mostrar. Mas logo, sabe, já não cabe mais as coisas na pequena. Então, já que vai gastar dinheiro, compra já uma mochila grande, tá bom? E dá uma olhada no site da Alva, tem muita, ou no Mercado Livre também, tem muita mochila boa lá, tá? Gente, deixa eu abrir aqui, a gata quer sair, só um minuto. Olá, boa noite, vou arriscar, foto 2, vamos arriscar, a galera aqui. Karina Rafaela, onde você comprou? Eu comprei no Mercado Livre. A maioria dos meus acessórios eu compro no Mercado Livre. Hoje, algumas coisas eu compro no AliExpress. Mas a grande maioria é tudo Mercado Livre. Principalmente quando é grande assim, né? Que se comprar no Ali, vai taxar. Então eu compro no Mercado Livre. Tá bom? Tem diferença entre a nitidez da foto em uma full frame crop? Não. Eu não vejo diferença, não. Para mim, a nitidez ela tá na lente. O poder da qualidade da imagem ela tá na lente. Tá? Então, em termos de nitidez, é perceptível num monitor assim, ou na tela de um celular, vai ser muito difícil você ver. Tá? Você pode ver aí numa grande impressão, né? Uma impressão de, sei lá, de 1,20 por 90, fazer um quadro. Aí você pode até ver a diferença de nitidez. Mas como eu mostrei para vocês ali mesmo, nas imagens, você pode ver que é praticamente a mesma nitidez, usando a mesma lente, tá? Então não adianta encanar com isso aí não. Fica tranquila porque não tem diferença de nitidez não. Assim... se você examinar a fundo, é claro, se você der um zoom 150, 200%, claro que você vai ver a diferença, tá? Vai ter uma diferença. Não é significante, mas vai. Agora, sem dar zoom, a olho nu, olhando em monitores, olhando em tela de celulares, a diferença está na lente. A lente, sim, eu falo para você que dá uma baita diferença de nitidez, tá bom? Se eu colocar uma lente 2.8, vai melhorar os ruídos das fotos no evento à noite? Qual é a sua câmera, Luciane? Minha câmera é Crop SL3. Então, Luciane, o que acontece? Se você tem uma lente escura, você deve estar trabalhando com o ISO alto. Se você coloca uma lente clara, você consegue baixar o ISO. Então, vai diminuir o ruído? Vai diminuir o ruído, mas não é por conta não é a lente que é a responsável direta, tá? Acontece que a lente vai permitir que você trabalhe com um ISO mais baixo, e aí vai diminuir o ruído. E bastante, viu? Dependendo aí da abertura que você usa. Por exemplo, se você está usando f5.6 e baixa para 2.8, são 2 pontos de luz. Se você tiver no ISO 1600, você vai conseguir baixar para 400. E carai, é uma diferença absurda no ruído, tá bom? Então a lente, ela vai permitir você baixar o ISO da sua câmera. E sim, vai melhorar o ruído das imagens, porque aí o ISO baixo qualidade, nitidez, tudo isso aí aumenta o range dinâmico. Se você fotografa em RAW, você tem mais espaço para recuperar, né? Quanto mais baixo o ISO aí, melhor. Tá bom? Estou pensando em comprar a 1770. Melhora o ruído, melhora. Você está usando a lente do kit, é isso? Se você estiver usando a lente do kit e pegar a 1770, vai melhorar porque você vai ganhar um ponto de luz, tá? Ou uma 1750 f2.8, mas a 1770 é boa. Cadê? Tá fazendo a transmissão. Eu tenho a 1770, a Sigma, né? E veja bem, se você for comprar a Sigma 1770, compra a versão contemporânea, tá? Porque essa versão é muito boa. Existe 3 versões. Existe uma muito antiga que nem tem mais você não acha nem usada mais, de tão ruim que ela era. Existe uma segunda versão que é a OSDC HSM. Essa versão não é boa e tem muita gente vendendo usada por aí.
tentando se passar pela versão contemporânea e tem a contemporânea, tá? Certifique-se de que é a versão contemporânea, 1770 F284 contemporânea, tá bom? Agora você precisa ter em mente o seguinte, essa Sigma, ela começa em 2.8 e termina em 4, tá? Quando você tiver de 50 milímetros até 70, ela vai estar em F4. Então, se você usa uma lente F5.6, é um ponto de luz que você vai estar ganhando, tá? Não 2, como se você estivesse em 2.8. Mas é uma lente muito boa, é uma lente estabilizada, você ganha um pouco também na velocidade, e vai tudo compensando no ISO, e vai melhorando aí o ruído da imagem, com certeza. Tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Gente, bateu o horário aqui. Bom, pessoal, foi esse o nosso tema de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tá bom? Não se esqueçam. Gente, quinta-feira, olha só, eu esqueci, eu ia comentar isso no começo da aula e eu esqueci. Quinta-feira no Instagram vai ter um tema polêmico pra caramba. Nikon ou Canon, qual a melhor? Nós vamos fazer o embate dessas duas marcas, tá? Quem usa Nikon, quem usa Canon? Qual é a melhor? Vai ser uma live polêmica, vai sair até faísca. Vai ser quinta-feira no Instagram, 9h30 da noite, tá bom? Quero para fazer evento. Essa seria melhor? Sim, é a que eu uso aí, geral aí para fazer evento, tá? É a 1770 Sigma, tá bom? Contemporânea, tá? Bom, galera, então não percam quinta-feira aí a live lá no Instagram, que vai sair faísca, tá bom? 9h30 da noite. E não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, me sigam no Instagram, curta as minhas publicações lá no Instagram, tá bom? Se inscrevam aqui no meu canal, ativem o sino de notificações, tá bom? E, gente, muito obrigado, tá? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima live. Fui!